Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Três Cara. Hoje, mais uma edição aventureira, mais uma edição que a gente não faz aqui escavações é, do tipo escavações em velharias, escavações em coisas antigas, porque isso já é a nossa vida, nosso passado. As velharias aqui, as coisas arqueológicas que tem neste programa, Somos somos nós. nós mesmos, exatamente. Então, a gente não As, precisa. as múmias somos nós, né? Exato, exato. Sei. E hoje nós vamos falar de Indiana Jones no Templo da Perdição. Hoje é imperdível, segundo capítulo da nossa série, falando de todos os Indiana Jones. Procure aí que o primeiro já saiu, saiu nada. Já saiu, Já e, saiu. é, a gente vai continuar falando deste maior aventureiro do cinema, que vai ter o quinto filme chegando aí no final de junho. Final de junho, né? 29. Quinta. É de junho. É. Então, vamos assistir todos os filmes até lá e contar para vocês o que que nós achamos. Certo? Sem mais Tarará. delongas, eu sou Rodrigo Teixeira, falo aqui de São Paulo, capital. Eu sou Jefferson Sarmento, falando de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, frio para cacete. Aqui tá mais E é ou menos. Paulo Mansur, diretamente de Santo André, São Paulo. Aqui está um tempo agradável. É, a Estrela da Morte aí é mais frio. Tá perto do Cairo, né? Já está perto do Cairo. Exatamente. Bom, senhoras e senhores, depois da vinheta, venha com seu chicote. Taratã, tarará. Aqui de volta, senhoras e senhores, para a gente falar um pouquinho sobre Indiana Jones, o Templo da Perdição. Vamos dar aquela explicada do que é Pincelada Indiana rápida. Jones e o Templo da Perdição. Olha só, quando saiu Caçadores da Arca Perdida, o nome era este mesmo, né? Caçadores da Arca Perdida, Riders of the Lost Ark. Não tinha Indiana Jones no título. Exatamente. Indiana Jones foi inserido depois que foram lançar o box, na verdade, porque até depois que o terceiro foi lançado, continuava sendo apenas Caçadores da Arca Perdida. Mas aí George Lucas viu o potencial, até era um potencial muito natural, já que Indiana Jones é baseado nas matinês seriadas que tinham nas domingueiras dos Estados Unidos, Flash Gordon, Jim das Selvas, Tarzan, Fantasma, Batman. Todos eles tinham os seriados, resolveram fazer um segundo filme. Mas ao invés deles fazerem um filme, uma continuação, eles resolveram fazer, pelo menos que eu me lembro, é a primeira prequel que eu fui ver. Na verdade, eu assisti antes Mas o sem a gente saber. A eu gente. não, É a gente nem tinha me saber. tocado, nem tinha me Exatamente. tocado. E este é um filme divisivo. Este é um filme que tem pessoas que gostam mais e pessoas que gostam bem menos. Olha só, ele conta a história do Indiana Jones começando na China, ele sofre uma Ai. golpe, né, da população local, é com, eu vou falar o nome, mas não deve ser esse, isso provavelmente já está errado, é o Kei Huan, que é o mesmo de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é o Wayland, Waymond, Waymond de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, neste filme era pequenininho e fazia o papel de Short Round, que era o sidekick, Trote. era o Robin. Shortcut. Não, Short Round, não era shortcut, não. Não, pode olhar aí. Consulte E a sua Rui parte. Van. Que é Rui Kwan. Que é Rui Kwan. E ele faz o papel do sidekick, ele é o Robin do Indiana Jones deste filme, e depois deles Isso. sofrerem este golpe da população, com o pessoal, com os mafiosos da China, eles caem de avião na Índia. E aí vão ajudar uma população local a reaver uma pedra sagrada chamada Shivalinga,
que estava sendo roubada pelo pessoal do Palácio de Pankot. E aí começa as aventuras do Indiana Jones para reaver a pedra. Senhores, o que vocês acham desse filme? Lindo. Esse filme, na verdade, eu assisti primeiro que Caçadores da Arca Perdida. Eu também. Sério? Eu vi no cinema. Sim. Não, eu assisti na televisão mesmo e assisti primeiro que Caçadores da Arca Perdida. Eu me lembro que eu amei o filme. Sim, Para mim, Caçadores da Arca Perdida ainda é o melhor de todos eles. Sim. sim, sim. Mas Templo da Perdição, para mim, ele fica ali com... Se Caçadores é nota 5, Templo da Perdição, para mim, E é até 10. 4,95. Aqui até Então, 10. o Ah, Caçadores tá, é 10. 10. Então vamos de 10 a 9,88. Eu Não, aí, ainda acho. aí pela margem de erro é 10. Aí pela margem de erro é 10. Sim, tranquilo. Eu ainda Na acho. verdade, os dois filmes são muito próximos, assim, Muito. em termos de qualidade, de Eles velocidade, são, de diversão. eles são próximos, mas bem diferentes, né? Muito diferentes. Essa que é a questão. Uhum. Olha, Fala aí, Rodrigo. eu ainda acho o terceiro melhor do que o segundo. Eu gosto mais do primeiro. Eu acho o Última Cruzada quase tão bom quanto o primeiro e acho este um pouquinho pior e acho o quarto filme bem pior. Não, o Não, quarto sim, filme. Não, até eu vou dar hoje, minha nota do terceiro no dia do terceiro. Isso, eu não sim, vou falar dos concordo, outros agora, mas mas a gente tem que deixar uma coisa que é claro aqui. O quarto filme é o pior filme, sem dúvida alguma. Isso sem aí dúvida. não vai ter nada que vá mudar isso. Talvez o quinto Não é. possa ocupar esse lugar. Espero que não. Eu espero que não. Mas, por enquanto, é o pior filme, sem dúvida alguma. Mas Uhum. eu digo que com toda a minha boa vontade em relação a este filme, eu acho difícil que, por melhor que ele seja, ele ocupe um dos 3 primeiros lugares. O Você novo, diz só o quinto? Você diz o É, quinto? quinto. Sim. Acho Não, são outros tempos, é outro momento. O cinema mudou, o público mudou, coisas que acontecem hoje, se fosse sair o filme, assistindo o filme, né, não aconteceria. Tem cenas ali, a relação dele com a cantora, que não aconteceria, simplesmente aconteceria hoje devido ao momento que a gente está vamos passando. deixar assim. Ele tem uma coisa assim. Eu gosto muito assim. Vamos começar falando já destrinchar aqui o filme. Se você não viu ainda, meu amigo. pelo amor de Deus, né? Pelo Não, amor eu de acho que esse filme ele tem que ele tem que ser começado na abertura. Isso. Que Uhum. para mim, é isso que eu ia falar. Aquela abertura, para mim, ela é uma cena de 007. É o 007. Não, Sim. Inclusive do jeito que ele está vestido, a a roupa. dinâmica da cena é uma cena parecida com o 007. É aquela coisa, para quem não assistiu o nosso último episódio, que foi inspirado no 007. Quer dizer, Sim. o O Spielberg Spielberg queria queria filmar o fazer. 007, certo? Não tinha os direitos, não conseguia. Então o Lucas falou para ele: eu vou te dar um 007. Ali eu acho que é eles dois à vontade, né, nessa situação. Né? Isso Vamos aí foi um fazer golpe, uma cara. cena de 007 dentro do universo de Indiana Jones. É Isso aí exatamente. foi golpe, cara. Isso aí foi golpe do George Lucas. George Lucas queria fazer o filme do arqueólogo. E aí ele chegou pro Spielberg e falou assim: porra, bicho, qual o filme que você queria fazer na sua vida? Se o Spielberg tivesse dito qualquer coisa, Ele ele faria. ia encaixar o Indiana Jones no sonho do Spielberg. Eu queria Ia falar: fazer Robin bicho, Hood. eu Eu vou tenho te uma dar um Robin ideia. Hood. Você Isso acha aí. que o George Lucas fez um Inception no Spielberg, é isso? Eu acho que foi. Se o Spielberg tivesse dito, não, cara, eu queria fazer um filme de dinossauro. Ele falou: pô, dinossauro, arqueologia. Eu tenho o filme que você quer assistir, que você quer fazer. Mas uma coisa eu te digo, o roteiro está assinado só Jorge Lucas, né? Pelo Não, menos eu lendo ali, eu é, acho que era. No final. eu acho. Cara, eu gosto muito do roteiro da última Eu gosto. do Tempo da Perdição. É assim, parece que o Jorge Lucas ele foi, ao contrário do vinho, ele foi piorando com o tempo, Foi. entendeu? Então, Ó, olha só. eu acho que ficou aberta a rolha e ele azedou. Ele foi Certo, mas só azedando. que, para cortar sua onda, o roteiro não tem George Lucas, tá? O roteiro é do Spielberg, da Gloria Katz e do William Hilke. Não tem George Lucas. E talvez ele está na produção. Não, mas na abertura, pelo menos que eu me lembro, eu tinha visto. Então, mas tudo bem, que indifere. Se quem que quer que tenha escrito, cara, De repente eu a acho que foi muito história feliz. dele e o roteiro é dessa Então, galera aí. pode ser isso. Foi A muito adaptação feliz. do A roteiro. minha impressão é o seguinte: ele é um filme que ele difere do primeiro. Primeiro, Completamente. primeiro pelo escopo, ele é bem menor.
Ele é um escopo menor. Isso já não é muito comum em continuações serem menores do que o primeiro, apesar dele ter um escopo grande. Os cenários são grandes, você entra em algum lugar dentro das minas ali, os negócios são grandes. Você vê que são sets grandes de filmagem, imponentes. Ele é muito mais dark que o primeiro filme nos temas. Sim. Você trata de escravidão, escravidão infantil, É, culto, tal. Só que ele tem coisas que hoje envelheceram não muito bem. Primeira coisa que o Calil falou, a relação com a personagem principal, ela é a famosa donzela em perigo. Ela tá ali para isso. gritar, ela própria falou isso na época, falou, eu tô Sim. ali para gritar o tempo todo, Kate Capshaw. Kate Capshaw, que acabou Virando o exposto senhor no filme. Spielberg, né? Isso. Até hoje, a esposa dele, antes ele era casado com a Amy, Amy que fez Carrie, Amy ela, Irving. Amy Irving, que não sei se é ainda, mas era casado com o Bruno Barreto. Separaram-se, a Amy Irving casou com o Bruno Barreto, diretor brasileiro, e ele casou com a Kate Capshaw, continua até hoje. Ela, aliás, vale uma nota, ela estava muito bonita no filme, ela é uma verdadeira Sim. Bond Girl Bond Girl. no filme. Mas eu vejo como que é até para fazer o contraponto com a primeira Indie Girl, né? Vamos chamar assim. Uhum. Eu acho que é isso mesmo, né? Na verdade, de novo, ela vem antes da. Eles já se conheciam, a gente vai depois descobrir isso, tá? Mas lá Uhum. na história do personagem. Mas para nós que estamos assistindo, ela veio antes, né? Porque é um spin-off. Uhum. E é outra personagem, ela era uma cantora, né? De show business ali, então tem tudo a ver. Acho que ela tinha que ser a dama em perigo mesmo, porque é o personagem. Concorda? Uma mulher que estava cantando, sendo ali meio que uma dondoca do gangster local, se envolver numa aventura dessa, ela não tinha muito o que fazer, a não ser. Mas a primeira, Ele é o né? ponto, é o arco cômico do filme. É, mas a primeira atriz, a primeira atriz não, né? A primeira personagem, ela não era uma donzela em perigo, né? Ela Não. Não, ela era não é, porque ela é motherfucker, né, cara? Só a aquela cena Marion. dos drinks ali já mostra. A Marion, ela não tinha E, nada de donzela em perigo, ela era fodona. exatamente. Ela era badass, então isso é muito legal, Exatamente. combina bem com Indiana. Então, mas eu gosto de ter esse contraponto. Eu acho legal. Eu gosto disso. Não me Se você incomoda. coloca outra personagem com a mesma vibe da É, Marion, é, a ia mulher da ficar vida repetido. dele, no final, a mulher, né? A gente sabe isso agora, a mulher da vida dele Isso, é a aquele é um Marion. casinho, né? É um É, caso que não se concretiza na tela. Então você vai ver aquilo, se vai acontecer alguma coisa ou não, é fora da tela. é. Mas assim, eles não tiveram uma noite romântica. Que depois a gente pode ir caminhando no filme, comentar que eu acho maravilhosa a cena do quarto, mas não acontece, né? Em Não tela não acontece. acontece. Pode ser que aconteceu depois. Não, É. depois sim, fica pressuposto, termina com o beijo, né? Aquela coisa toda. Então, né, o Indy acho que não deixou, ele passou o chicote ali, entendeu? Outra Também coisa acho que passou. Até porque, lembre-se, lá no primeiro vídeo nós comentamos que a ideia original era o Indiana Jones ser um 007, um James Bond que passa o chicote. Passa o chicote. Só que aí No depois caso, no caso, o 007 passa a pistola, né? Já é uma outra é uma arma. outra. Nossa aí é o Senhora. Austin Powers, o homem da pistola de ouro. Aí já é outra pistola, inclusive. Inclusive é outra vibe também, é outro, cara, é outro cine pornô esse. Eu queria só deixar um detalhe que, já que nós estamos falando de pistola e de matador, isso eu achei interessante. O Indy não mata ninguém no filme, tirando no final. Todas as cenas que alguém morre, acontece alguma cagada ali e o cara acaba se ferrando sozinho. Então, por exemplo, a cena do Exato. chicote, falando de chicote no quarto, ele acaba se enroscando no ventilador e o cara é içado. Então, assim, não Uhum. foi o índio. O cara, Não foi. quando é triturado naquela moedor lá de pedra, é a mesma coisa. Ele tá lá brigando com o cara, não sei o quê, o cara se enrosca, ele fica olhando, ele até tenta segurar o cara e salvar, e o cara é triturado. Então, só no final, quando ele vai cortar aquela ponte, que Ponte. aí não teve jeito. Mas eu achei isso interessante. Parece que tem um zelo com o personagem. Ele não se torna um assassino, entendeu? Ele não é um cara Primeiro, sanguinário. Gratuitamente. no primeiro ele mata bem. E é uma coisa. Sim, mas nesse é o que eu estou discutindo. O filme é mais violento que o primeiro, porém o personagem Não é não tão. executa Na ninguém. Ele verdade, o que vai acontece? O se primeiro, ele mata. defendendo. Essa é uma substituição. O antagonista desse filme são os indianos, né? Teoricamente, é um povo indiano. Não o povo indiano, mas é um personagem
Uma seita indiana. Uma seita indiana. Os indianos do filme têm algo de um pouco racista na forma que eles são Representados, né? representados, né? Como um povo muito atrasado, com hábitos alimentares muito feios, então era difícil que fosse assim. Isso, cinema de outra época. Era para o alívio cômico, mas não deixava de ter ali uma ponta de falta de cuidado, que hoje em dia não, é mais difícil. Mas também não tem a questão do recorte. São dois recortes. Um quando o filme foi feito e quando ele está retratando, né? Então você tem que pensar que em 36, talvez a Índia não ela ainda está sob o jugo inglês. Por exemplo, no Banquete tem lá um Pica das Galáxias inglês que está lá para monitorar isso. O cara alfineta ele. Fala, de vez em quando vocês vêm aqui nos pagiar como uma criança, ou alguém que pageia uma criança, alguma coisa assim que ele usa o termo. Ou seja, há o jugo inglês ali. Então, talvez isso que você está falando proceda, mas também tem essa questão histórica, né? Tem. Mas o fato é que o nazista faz falta para o índio. O nazista... Ah, você acha mesmo? Você sentiu falta do nazista nesse filme? Nesse filme não. Não. Esse filme não, mas eu acho que não é que eu senti falta, mas um dos motivos que eu acho ele um pouco mais fraco é justamente de você levar a ação toda para ambientes fechados. Você, por exemplo, tem uma cena muito boa, né? Que é a cena para mim é o ponto alto do filme, que é a cena nas minas. Aquela cena de perseguição ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar de melhor efeitos especiais por conta daquela cena. E aquilo é feito tudo com miniatura, aquilo é stop motion. Sim. E é muito bom. É a LM brilhando usando boneco. Usando boneco. É muito bom. Eu assisti de novo, prestando atenção, e teve uma época que eu achava que dava para perceber, mas se você entrar na brincadeira, você não percebe. É muito não, se entrar na brincadeira, vai embora. E eu li uma coisa que eu não sabia, porque ele pede, o menino fala, tem que usar o túnel azul, né? Tem o azul e o vermelho, e é uma referência, segundo onde eu pesquisei, que era aos sabres de luz, né? Então, para o Indy ir para o sabre azul, para o túnel azul, só que ele pega o vermelho, né? E o filme também, pelo que eu pesquisei, foi ele que introduziu o PGR, o 13. Isso. Que até então ele ficou tão violento, né? Os Estados Unidos ficou chocado com o Banquete, com tirar coração, esse tipo de coisa, que houve uma adequação da classificação. Isso é interessante, cara. Porque antes ele tinha só o PG e o R-rated. Isso. Era R ou PG, que ou era livre ou era restrito. Aí agora tem o PG-13, que é... E aqui foi 14 anos nos dois, tanto Arca quanto esse. 14 ou 16? Acho que foi 14. 14? Cara, a gente aqui é mais flexível, né? E depois o filme 84, o que ia vir pela frente depois na década, cara, virou fichinha, né? Opa. Ah, sim, cara. Robocop, aí o negócio descambou de vez. Não, Robocop é... Mas vamos voltar para o Indiana, vai, segue daí. Então, por isso é que eu acho ele um pouco mais... Ele é um filme menor do Indiana, para mim. Não que isso seja... Eu entendo isso. Não que isso seja um problema, mas é um filme menor. Quando nós formos falar do terceiro, ele tem cenas mais bonitas, desertos, cidades antigas, tem que ser em Berlim. Você sabe o que parece? Parece que esse filme é um filme de estúdio, né? Indoor. Praticamente é isso. Um filme indoor. Ele começa numa externa, ele começa indoor, parte para uma externa, que é a cena lá da cascata, da cachoeira e tal. Depois o vilarejo nem conta. Aí ele fica totalmente indoor, o filme inteirinho. Porque tudo acontece dentro de mina, dentro de templo, dentro de banquete, dentro de quarto. Ele só sai de novo quando os volta para a aldeia. Quando volta para a aldeia. Concordo. Não, nesse aspecto, perfeito. É isso mesmo. Concordo. É um filme de escala menor mesmo, sabe? Então, a impressão que você teve, que eu tenho, é que, por exemplo, Caçadores é um épico. É um épico. Ele tem mudanças de cenário, começa nos Estados Unidos. Aliás, começa na selva do México, depois vai para os Estados Unidos e depois... Não, acho que é na Amazônia ali, eu acho. Eu não sei se é Peru, Amazônia, é uma coisa assim. Mas seria não a Amazônia brasileira, mas a Amazônia América do Sul.
Isso. Uhum. Aí depois vai para tudo quanto é lugar. O 3 também tem isso. O 4 também tem isso. Apesar de todo, também tem isso. E o 2 é essa escala muito reduzida. Então, assim, é divertido, é um filmaço. Você acha que ele tem, você acha que ele tem uma cara mais de episódio mesmo, né? Então. Então, e eu gosto dele por isso, porque ele é um episódio, ele é um alívio do épico. Ó, fizemos um épico aqui, um negócio foderástico, e agora vamos voltar lá para os seriados do Flash Gordon, Sim. os seriados do Tarzan, e vamos fazer um episódio daquele que você assistiu em 3 sessões no cinema e que não necessariamente tem a ver com o que você assistiu antes. Então você vai assistir uma história divertidíssima que é isso aqui, ó. Peguei, coloquei aqui e assiste. Eu Depois acho que ele é o mais novo. bem-humorado. Eu acho, apesar dele ser o mais sombrio, eu acho que ele é o mais bem-humorado. Por exemplo, a cena da. Voltando, eu vou voltar para a abertura, tá? Aquela é um pastelão. Apesar dela começar toda 007, ela termina pastelão. Como o Eles 007, tentando inclusive. buscar, pegar o diamante, aí aquela hora ela tá para pegar E o o diamante, cai um frasco monte de de. gelo. É, É um monte de gelo. o Né? Uma hora frasco os caras catam ele, os cares catam do ele e antídoto. jogam em cima de um carrinho e empurra. Cara, ele mata Carrinho o cara com ele mata o cara com um espeto de churrasco. o espeto de churrasco. Não, Exatamente. ele quebra o gongo vai girando, e eles vão se correndo atrás do gongo girando, que é quando eles pulam pela janela. Então, assim, a cena, o mise-en-scène daquela abertura, ele é totalmente nonsense. Né? Ele é Como o totalmente uma grande 007 é. brincadeira. Como o Uhum. 007 é. Sempre foi. Sim, mas ele é mais não se levando a sério, eu acho, que o O 007. 007 ele te convence de que aquela cena ela é séria. Você está falando de que Não, 007? Porque O os quase filmes do todos conceito, Roger do eu Moore, diria George o Lazenby. conceito amplo de 007. Conceito os filmes do do Roger personagem. Moore eram galhofa. Então, Cara, eu acho que você precisa assistir de novo, não são ó, todos, não. Alguns são. uma cena que eu dei risada, que eu achei maravilhosa. Eles têm a perseguição, eles fogem, e quando ele chega no lugar lá, ele tem o avião, né? Aí ele entra e ele dá tipo uma banana pro cara, né? O chefão lá. Ah, meu, foda-se. Quando fecha a porta, o avião é do cara, mano. Aquilo é Uhum. maravilhoso. Isso é Fantástico, maravilhoso, cara. fantástico. Enfim, Você já sabe que ele caiu em outra armadilha. E como ele se desvencilha, só para terminar toda essa abertura, eu acho muito legal. De pular naquele inflável, Bote né? inflável lá. É um bote inflável, que eu nem sei se teria aquela tecnologia naquela época também. tem. Isso é o famoso suspensão de descrença ativada, né? E o Isso cara aí. vem caindo e é um plano sequência. Se tinha um boneco lá dentro, um saco de areia, o troço é um take só. Ele sai lá de cima do avião, abre, ou seja, eu fiquei pensando, quantas vezes fizeram essa merda para isso dar certo? E cai na água. Quer Era o dizer, e Tom aí? Cruise que estava dentro. O Tom Cruise, inclusive, morreu na explosão do avião. E o que a gente vê hoje, esse cara que tá Tem um fazendo aí, chroma é key um clone, safado. da mesma empresa que clonou o Paul McCartney, É o mesmo, da mesma safra, da mesma da safra. mesma safra. E aí sim, Rodrigo, tem uma explosão, porque aí a cena vem em primeiríssimo plano eles saindo, né, passando Uhum. eles, e o avião bate lá atrás, e aí você vê realmente que é uma Nossa Senhora do Chroma Key ativada Exato. ali. Mas eu A diria que o explosão é chroma filme, keyzão. mas eu diria, como ele tem essa vibe old school, fica com um glamour. Parece que Fica. funciona. O efeito mal feito cria um conjunto, ele cria um Uhum. contexto. Entendeu? Falar em efeito mal feito, tem um negócio nesse filme que sempre me incomodou, mesmo quando eu assisti lá atrás, que são os crocodilos, cara. Aqueles crocodilos sempre me incomodaram. Quando eles dão Aquele aquele crocodilo giro. comendo pano, aquele crocodilo comendo pano, bicho, aquilo sempre me incomodou. Eu assisti dessa vez, falei assim, não, agora eu vou assistir e eu vou perceber que na verdade era uma picuinha minha. Não Cara, é, cara. eu já notei outra coisa. Esses crocodilos é que tiram 0,02 Esse da crocodilo. minha Aí nota. sim, ó, esse eu gosto de um cara assim, que é preciso. Ele Preciso. sabe Foi até aonde ali que ele perdeu 0,2. Eu já aonde lembrei que de outra cai a coisa, cara. qualidade. Eu lembrei de que as quedas, eu prestei atenção de que as quedas de penhasco deste filme, elas fogem do padrão que o tempo todo, Duro de Matar, tudo é sempre o mesmo padrão. O cara deitado num chroma key, fazendo assim, não! Enquanto o cara dá um zoom out, assim, não. Ali, os caras caem, bate a cabeça no penhasco Não, e quem bate rola, a é cabeça horrível. mesmo
É o Quem bate a boneco. cabeça 2 vezes é o vilãozão. O vilãozão Isso, master é. dá 2 raladas na careca na montanha. Assim. É violenta a coisa, é muito bem feita aquela cena, cara. Muito Cara, aquilo é bom. maravilhoso, cara. Eu tava terminando o filme, eu fiquei lembrando, eu tava assim, falei, meu, que hora que é a cena da ponte? Será que foi no primeiro eu perdi, dormi? Aí a Não. cena entra, que é bem no final, né? Eu tinha a cena muito clara na minha cabeça, É mas não bem perto lembrava do final. em que ponto que ela acontecia. Eu achei maravilhosa, a cena é maravilhosa. Cara, Cara, os dois eu amo essa lados, né? cena. Eu amo essa cena por vários motivos. Na verdade, assim, eu amo toda a participação do Short. Que ele é divertido demais, cara. Divertido demais. Sim. E ele pulando na ponte, a ponte arrebentando com ele, a mulher tendo que ir buscar ele. Os comentários que ele faz. Não é legal, A não é legal. participação não é legal. Not Não, cool, os Mr. Jones, comentários deles not são cool. fantásticos, cara. Fantásticos, cara. É, não tem uma participação dele que seja ruim. Ele é Sim. muito bom. E é o mesmo personagem, igualzinho, cuspido e escarrado do Goonies. Do Goonies. Igualzinho. É uma Aliás, foi coisa. Ele o que faz a levou mesma ele. coisa numa escala menor no Goonies. É. Numa Até porque escala tem que menor, dividir com sendo outro. maior, né? Porque no Gunos ele tá mais velho. Exatamente. Isso. Não, mas a escala menor que eu tô dizendo é porque assim, ele Não, teve que dividir com vários outros atores. Só que se te encher É. o saco. Para mim, uma cena que eu me divirto muito é a cena do quarto, que eu queria comentar aí, cara. Uhum. Quer dizer, ela vem depois do jantar. O Rodrigo introduziu a questão do envelheceu mal. Você quer citar alguma coisa do jantar? Não, a verdade é que não envelheceu mal. A cena é muito boa. Não, a Não, cena é não, não. fantástica. Envelheceu mal o conceito de É. ter uma. Isso, eu entendi. Mas você quer citar a cena? Porque ela é realmente A cena fantástica. é maravilhosa. A cena é sensacional, né? O cara... E é mais engraçado porque eles ficam servindo as coisas, Isso. besouro, e o cara comendo e arrotando, Cérebro de as melecas macaco. de besouro, cérebro de macaco, as cobras quando sai, os caras enfiando as cobras 2, 3 juntas, assim, ó. E o Indy, enquanto isso, debatendo política com o cara. Isso, exatamente. Uhum. Todo centrado, exatamente. Uhum. Não, Ele ali, não de novo, toca na ali é comida, né? cômico. Você tem Não, ele a nem come história, na nada. verdade, a história está andando. A história está Aliás, andando o ali. único erro, ele não se abala com a cobra. Ele Ele tem nem dois... vê, cara. Ele Ele nem nem vê, vê. não tá nem Porque prestando a mesa é atenção. tão grande, o prato é servido lá num canto, ele está conversando na cabeceira da mesa ali, né? E ele está Uhum. entretido. Ele não come, a impressão que dá é que ele também não come nada. Né? Não, outra cena maravilhosa é antes deles chegarem no palácio, que ela tá pegando, tentando estender roupa, aí ela dá de cara com um morcego, aí Isso. ele tem coisa com a cobra, mas ele fica Aí ele tem. discutindo com o Short Round, enquanto ela passa, parece um desenho animado, passa pra cá. E, não, Eu- e ali é uma sexualização dela, porque como ela Uhum. tinha se molhado na cena do elefante, porque ela joga perfume na cabecinha lá do elefante, que ela sente que está com mau cheiro. Aí o elefante se incomoda, né, ele tira o odor lá do perfume, ela cai na água e depois ela está se secando. Então é totalmente erotizada aquela cena, que ela está Uhum. tipo enrolada não sei no que, praticamente pelada, né? Ela está pelada. Enquanto que eles estão jogando super trunfo lá, que eles estão jogando, e começa a ter isso. Ela vai para um lado, cada hora que ela vai, ela encontra um bicho diferente, coruja, macaco, acontece de tudo Uhum. naquela. É de noite, né? E ele É, fala: a gente está De numa noite. floresta, é assim mesmo. Então, Até que ali há uma erotização dela, há uma ela erotização. joga a cobra achando que é a tromba do elefante. Aqui, Foda-se. essa cena é maravilhosa. Porque ele vai incomodando ela, Uhum. incomodando ela, é a repetição. Isso que é interessante, é um humor de repetição também. Uhum. Porque, de repente, quando ela pega a cobra, para ela, é a tromba. E ela joga longe, né? Com Não, um e, desdém. inclusive, essas gags são muito frequentes, que tem de novo a cena que ele tá na ponte e aí aparece dois caras com a cimitarra rolando, e aí ele já Isso, vai pra arma, ele já faz aquela cara, já cata a arma e aí ele tá Não sem tem arma. arma. exatamente. E lá ele briga. E lá são dois, né? Então, ou É. seja, quando é um só, ele resolve no tiro, e ali ele acaba tendo que brigar com dois. Mas, de novo, aquilo é antes na história do personagem. Mas, para nós, a gente Uhum. está esperando que ele repita aqui. Então, É. isso também é interessante. A gente fala, ele vai resolver isso dessa maneira. E, então, você espera que o personagem faça aquilo, e é por isso que ele faz aquilo no outro, né? Dentro da lógica da Uhum. história do personagem. Olha, é E muito aí, amarradinho. para isso, ele perde a arma lá atrás e ele perder a arma é muito evidente, É, justamente para plantar em você para ele não ter, né? para ele não ter, para você Isso. saber que ele não tem na hora que ele perdeu lá atrás.
É. Ele dá para ela É o segurar, Fox Mulder. ela tá quente e ela joga a arma fora, no carro. Aham. A gente, ali nós temos o Spielberg no auge, né? Que eu falei assim, essa fase do Spielberg, caçador, vamos lá, Contatos Imediatos, Caçadores da Arca Perdida, Indiana Jones, ET, o que ele fez depois de ET? Ele estava no auge Sim. do game dele, Criatividade mesmo. da aventura, da Uhum. ficção, ele era o cara. Isso, para mim, realmente começa a mudar dele quando ele dirige Cor Púrpura, né? Na hora que ele dirige Cor Sim. Púrpura, que eu acho que é logo depois disso, né? Foi quando ele Uhum. começa a se Fica interessar denso. por temáticas mais densas. Isso. Uhum. Então, aí ele dirigiu um que pouca gente viu, que é... Oh, meu Deus, um com o Richard Dreyfuss, sabe qual que é? Que ele... Sei, o Richard Dreyfuss, ele apaga incêndio com o avião. Esse filme é Isso, maravilhoso. maravilha. A um passo da eternidade, não é isso? Acho que é. Não, não é um Passo da Eternidade, não. O Passo da Eternidade é o outro, lá de É, trás. É um é filme de outro. guerra da, do ataque a Pearl Harbor, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas é lá de trás. É, Além da Eternidade. Além da eternidade. Eu sabia que tinha uma coisa do tipo. É um filme muito singelo, assim, muito bonito e Uhum. tal. Ele volta, ele vai voltando para a aventura, né? Ele volta com Jurassic Park, ele volta, mas ele vai se. A última vez que ele voltou para. As duas últimas vezes que ele voltou para a aventura, nos últimos tempos, que foram E aquele do Jogador Jogador número gigante, um. número um. Jogador, Jogador número um. é, que é dele. E eu não consegui assistir inteiro até hoje. não é grande coisa. É uma coisa O assim, quê? duro dizer, mas ele perdeu a mão, sabe? O jogador número um, você acha? É, eu não consegui assistir inteiro até hoje, cara. Não, é Eu Eu legal. adoro, canso dele com 20 minutos, aí é, eu vou tentando, não Não, consigo. é legal, é legal. eu adoro Guerra dos Mundos. Tá. Eu Mas gosto, não é uma aventurona, né? Não acho uma aventurona. não Não, é, não é. não é. Eu gosto do É Tintim, mais ficção do que aventura. Mais é. ficção também. Eu gosto do Tintim. Também gosto. Eu gosto do Tá. Minority Report muito. Tem aquele do gigante, cara, eu gosto dele. É, são Você vários sabe, gigantes, é meu gigante favorito. isso, é. Amigo. Mas ele não tem mais Nossa, esse assim. fator. Eu vi o Gigante também. Ele não tem mais esse fator Não que tem. Esse frescor. que Esse é o que a gente, frescor. esse fator assim de se conectar com uma geração, se conectar Uhum. com aquele tempo, fazer parte do que o tempo. O filme Isso. dele hoje, eu gosto demais do Spielberg como um cineasta, como cineasta sério, né, atualmente. No game dele hoje, que é dirigir, por exemplo, The Fabelmans, que eu puta, adorei este filme. É uma homenagem maravilhosa a cinema, Sim, sim. entendeu? Uhum. É um revisionismo da vida dele. Eu acho Mas super. ele é um filme mais intimista, é um filme realmente pessoal, é outra coisa. Este filme É outra super coisa. divertido e de grande orçamento, né? De coisas assim, de grande efeitos especiais, cenas de ação. Acho que Ele terminou lá em Jurassic Park, cara. não sei se É. Jurassic Park e Minority Report é depois. É, Minority Report. Mas não, mas assim, Minority Report é um filme foda, eu amo, mas ele não é um filme que marca todo mundo. Não, As pessoas têm Jurassic medo. Park acho que foi o último que você falou assim, que você fala assim, porra, Spielberg, e todo mundo amou. é Minority verdade. Report é ótimo, excelente, mas ele não alcança todo mundo. Ele não alcança. Tanto que assim, poucas pessoas vão se lembrar até que é dele. Talvez se Sim, lembre de que é um filme do Tom Cruise. Por exemplo, É, isso. o próprio Guerra dos Mundos, porra, é um filme foda, maneiríssimo filme. Mas não é um filme que você fala assim, porra, esse filme é o filme daquele ano, Mas daquele talvez tempo, a vai gente ser também sempre está sendo um lembrado. pouco leviano, porque, veja bem, de novo, né, naquele momento final de 70, começo de 80, era a explosão de tudo isso. Depois, tudo vai ser meio que um eco. Né? Eu não queira, você Não, meio que porque já você viu. tem cineastas que ainda representam determinados períodos. As irmãs Wachowski fizeram Matrix, e Matrix é um filme desse que você Sim, fala assim, porra, sim. É um aquele divisor, filme né? daquele É um tempo, é divisor. divisor. Mas então, ela é uma representação de um período. Depois dela veio também todo um monte de cópia. Então, Não, é mais ou sim, menos isso. mas aí Todo mundo troca, começou a vira imitar outra o coisa. Spielberg, talvez ele mesmo se Uhum. perdeu, né?
Ele mesmo não, Pode ser. ele não conseguiu criar uma nova fórmula para ele se tornar o reinventor Pode ser. dele mesmo. Pode ser. Né? Eu Ai, queria voltar, Jordan. então, na cena que eu acho válido, do quarto, né? Então, terminou lá o jantar, algo parecido, a gente não vê como termina, mas você entende que terminou. Ela não comeu nada, aí ele chega para lá no short, né? Fala assim, ó, vou ver como é que ela tá. Então, ou seja, ele é canastra ao extremo, né, mano? Ele tá querendo dar aquela usada no chicote ali. E aí, quando ele chega na porta, ela já abre a porta, né, mano? Então, assim, ela também tá. Então, é muito legal. Eles vão e depois se desentendem. E cai naquela de, né? Eu Por não uma vou dar o bobeira. braço O torcer. interessante é o seguinte, os dois querem, mas ninguém quer admitir. Isso, não quer dar o Exato. braço torcer. Né? Alguém tem que ceder e dão 5 minutos para cada um. Beleza. Ou você vem ou eu vou, se não for 5 minutos, nada feito. Tá bom, beleza. Acontece o que acontece lá, que eu já comentei da questão do que tinha um cara no quarto, ele acaba conseguindo se desvencilhar, e ele chega no quarto dela naquela pegada de tentar achar alguém que está ali escondido. E ela fala, seja gentil comigo, cara. Essa cena é maravilhosa, porque Fantástico. ele começa a procurar coisa e ela fala, eu tô aqui, ó, eu tô aqui. Ele olha embaixo da cama. E quando ele vê aquela estátua, né, tem uma estátua assim, uma deusa, sei lá o quê, com os peitos de fora, e ele fica ali, ele sentiu que tem um ventinho, né? E ele vai dar o empurrão, é bem nas tetas, né? Vamos chamar esse o português claro mesmo, nas tetas da estátua. E ela faz assim, eu tô aqui, e ela põe a mão nas tetas dela. Cara, isso é maravilhoso, cara. E depois ela vai tentar empurrar outra estátua também. E com nojo. Ela põe a mão, tipo. Sim. E aí tem toda a cena que é uma emulação que antes era cobra com inseto. Então Exato. eles vão parar naquele inferno lá que é 1 milhão e tudo inseto de verdade, né? Não era CG, não tinha como fazer um animatronic ali. Não tinha. Lógico, talvez aquele que está na mão dele, não sei o quê, mas é bicho. Então, pelo que eu li também, diz que ela teve que ficar sedada a uma certa hora, tanta bugiganga e barata e o diabo a quatro que tinha em volta da atriz. Então, assim, eu achei isso muito louco, cara. A cena E é muito aí, bem. e aí nós temos a Eles ficam cena naquele jogo de clássica. gato e rato dentro Sim. do. Que é uma emulação do computador de lixo de episódio 4, né? Que Verdade. começa a Verdade. amassar os caras e libera aí, aperta qualquer coisa, vai. Então, assim, cara, ela Verdade, começa verdade. lá no quarto e termina lá no negócio, cara. É muita maluquice. E eu me E aí, dando risada, assim, você vai dando risada. sim. Você fica tenso e dá risada ao mesmo tempo. É. Entendeu? E tem a cena clássica dele enfiando a mão embaixo da pedra descendo para poder pegar O o O chapéu. 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 O chapéu. Essa Sim, cena que é para na mim é segunda vez, e aí o classicona. menino, ela dá uma bundada e bate de novo, né? E aí o troço ia começar de Isso, novo a treta. E aí eles todos exatamente. fogem e a mão volta e E o pega o short chapéu. gritando: não fui eu dessa vez, não fui eu dessa vez. É maravilhoso, essa cena em si. Fantástico. E aí o filme muda. Aí o filme deixa de ter humor e vai que eles Fica vão um pouquinho mais encontrar as pesado. crianças, né? E aí o filme fica dark, e aí tiro, porrada, dedo no olho e. E E gritaria. gritaria. Bom, É enfim, muito bom. eu acho assim, é um filmaço, é um filme divertidíssimo, é um filme, de novo, eu vou repetir a mesma coisa que falei do Caçadores aqui, é um filme que está novo. Fotografia continua perfeita, não tem desvio, não tem sensação de filme antigo, não tem. Né? Quem Não. quiser achar isso aí é porque é muito chato mesmo, não tem. Né? E então pode ser visto com muita tranquilidade para qualquer. Você pode trazer, pegar teus filhos de hoje que estão acostumados com efeito digital, não vai ter como ficar entediado nesse filme. Não tem. E se envolver um pouquinho, mesmo que você encontre uma coisa, você deixa passar, porque você está envolvido na história, né? Exato. De novo, a trilha, né, cara? Ela é muito envolvente, né? Não, a É trilha muito é, é, envolvente. é um É muito personagem a envolvente. mais nos filmes do É Indiana, né? muito Todo filme envolvente. É que o John Williams sabe fazer dois tipos de trilha. Ele sabe fazer a trilha discreta, que não é para ser, ela é só para ser sentida, não é para ser percebida. Ela é só para levar o filme. Ele sabe fazer isso, faz muito bem. Mas ele Isso é lista de Schindler, acho que é o auge disso, né? mas Discretíssima. discreta, mas assim, quando ele pode aparecer, aí é que ele brilha mesmo. Aí sai ET,
sai Indiana Jones, sai Harry Potter, sai Superman, sai Star Wars, aí é que, na hora que fala, faz Porque o o que você Indiana, quiser, cara, o Indiana ele tem uma vinheta. Se você falar Indiana Jones, você lembra do pam, pam, pam. Você não tem como, cara. Fala Cara, Indiana Jones na sua cabeça, a não sua é só cabeça Indiana vem junto. Pam, Jones. pam, pam. Vários filmes do Spielberg são assim. Tubarão Não, mas eu foi a digo o primeira. personagem. O personagem tem uma vinheta, entendeu? Ele tem uma vinheta. Tubarão tem uma vinheta. é, Sim, sim. E foi a Não tem primeira como. trilha dele com o Spielberg. E o Spielberg falou para ele assim, bicho, você... porra é essa, velho? cara, Superman, Merda de trilha essa aí, você tá louco? todo filme, fora Man of Steel, que há de se convir, Hans Zimmer fez de tudo para não parecer Uhum. o John Williams, fez de um jeito muito respeitoso, inclusive, assim, não Sim. fez alusão, não. Fora isso, todos os outros produtos com o Superman no meio fizeram uma versão da trilha. Dá tempo. Então, assim, você vai Sim. pegar o Superman e Lois, ele tem um parará, parará, pá, que é reminiscente de John Williams. A verdade é que a trilha do John Williams já é reminiscente do seriado do Superman e dos Fleischer Brothers lá, o desenho Sim. já tinham que era característico da época, só que ele transformou num troço épico, Grandioso, né? grandioso. Grandioso. Isso aí. Enfim, quantos caras E, nós vamos e para. a única coisa que talvez dá uma certa envelhecida, sendo chatinho, é um pouco os matte paints, né? Você percebe ali, quando eles estão chegando no castelo, você vê que é um matte paint. A cena, por exemplo, da explosão de A água lá, explosão. Dá para em que ver. eles estão ali, você vê que é um matte paint. Mas tem aquilo, as nossas televisões cresceram, a gente tem hoje High Definition, Diaba 4. Quando foi feito para passar no cinema, Eu nem né, eu liguei. acho que ele passava despercebido. É que agora a gente está. Talvez se o Jorge Lucas pegasse para limpar, mas eles não quiseram perder tempo com isso. Mas eles fariam hoje aquilo ficar casado certinho. O Spielberg não é, totalmente. Ele não gosta da ideia Purista. de revisionismo. Não. Ele fala, o Isso. filme, ele é. Não tem, o George Lucas, para Não, ele, mas eu tem acho que que tem que ser assim. continuar Eu acho sendo que tem que ser lido assim. para sempre. O Spielberg acha que é uma obra fechada e pronto. Você não fica revisando. Eu acho que ele aprendeu a duras penas a cagada que ele aprontou no ET e ele nunca mais quis se meter a besta. Que aquilo ainda foi o Jorge Lucas enchendo o saco do cara, falando: vamos Exato. meter, vamos fazer um negócio aqui. É. Uhum. Olha, eu acho que tem uma certa vantagem da Disney ter comprado Star Wars. Senão a gente estava vendo no cinema Star Wars Special Edition. Com o Jabba corrigido. Mudou o lado que o Han Solo penteia o cabelo. Vamos lançar Vou fazer. uma versão Isso aí. nova. O Chewbacca fez luzes, ó. Luzes. Fez Agora vai, luzes. agora vai. Agora Fez vai. aquele. Como é que eu ponho o Bob? Como é que é o nome daquilo? Fez um Permanente. permanente. O Chewbacca ia estar no vento a cada frame em câmera lenta. Exatamente. Enfim. Não aguento mais. Senhores, vamos lá. Inclusive, o nome do bar, né, onde está tudo acontecendo, se chama Obi-Wan. 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 Quantos Lá, caras. lá em Chinatown, não, em Xangai. Xangai. 9,88. 9,88, uma boa nota. O 0,12 é por causa do crocodilo. Eu já sei a escala rodriguiana de Indiana, então até rimou. É o seguinte: Lost Ark, depois Última Cruzada, Tempo da Perdição e A Caverna de Cristal. É isso? Exato, é isso. Tá É certo. isso. Só que para mim esse é o 9. Sim, sim. Esse é o 9. Ok. Tá E ótimo. você? Justo. Concordo com o relator. Então, sem Que mais venha, delongas, então, a Última Última Cruzada, Cruzada. que não foi a última, né? acabou. Não, mas o Cruzada foi. Não, a Cruzada sim. Tá bom. Bom, Inclusive, acho que devia ser o último cruzado, né? Porque acho que é na época do cruzado esse filme. seria o último. Pô, louco, meu. Devia ser o último, o RV. Eu fazia escola de desenho nessa época, não fui ver no cinema, mas eu lembro da galera comentando e eu já era menino grande Menino e acabei grande. não indo. Da unidade real de valor? Não, na Última Cruzada.
Nada cruzado. Eu fui no cinema. Esses aí, partir. Cruzado eu fui no cinema. Senhores, até as próximas aventuras De e Indiana Jones. fica na sombra aí. Não desenterrem muita velharia no feriado. Se espirrar, saúde. Aliás, estou quase. É, Eu E já espirrei pessoal, durante. pessoal que está Vamos vendo, deixar o gancho, hein? essa coisa, hein? Deixem comentário, discordem da Ah, gente, é. vê o que a gente quer saber, ninguém Não, comenta essa porra. comente e deixa se essa nossa lista dos 4 Dá a sua filmes. lista, exatamente. Deixa a sua Exatamente. lista, nós queremos saber. E por quê também. Exatamente. Abraço! Valeu! Até.